Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos explorar a complexidade dos conflitos no Oriente Médio, mergulhando nos recentes eventos envolvendo Israel, o Irã, os Houthis no Iêmen e os ataques coordenados dos Estados Unidos. Fiquem ligados, pois vamos aprofundar esses temas de forma detalhada. Vamos começar com a intensificação dos conflitos entre Israel e o grupo Hamas na faixa de Gaza. Agravado por combates contra o Hezbollah no Líbano, esse cenário trouxe consequências significativas. Mas o que o Irã tem a ver com isso? O Irã tem historicamente fornecido apoio político, financeiro e militar ao grupo Hamas, que controla a faixa de Gaza. Esse apoio inclui o fornecimento de armas, treinamento militar e assistência financeira. O Irã vê o Hamas como parte de uma frente de resistência contra Israel e compartilha objetivos geopolíticos comuns. O conflito entre Israel e o Hezbollah tem uma longa história, e recentemente, o Líbano se tornou o palco de eventos que intensificaram as tensões na região. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, emitiu declarações incisivas, destacando que uma resposta contra Israel é inevitável e prometendo uma guerra sem limites caso Israel declare guerra ao Líbano. A população ao longo da fronteira sul do Líbano demonstra forte apoio ao Hezbollah, enquanto em Beirute e outras áreas urbanas, as memórias da devastadora guerra de 2006 entre Israel e o Líbano ainda estão frescas. Os conflitos recentes têm gerado preocupações, uma vez que a população lembra as crises provocadas por eventos passados. As Forças Armadas de Israel têm respondido de maneira mais robusta aos ataques do Hezbollah. Recentemente, uma vila que seria uma base do grupo foi alvo de ataques israelenses, marcando uma escalada na resposta. O exército israelense não hesitou em retaliar com ataques a instalações do Hezbollah. A morte de uma importante autoridade militar do Hezbollah em um ataque israelense no sul do Líbano aprofunda as tensões. Enquanto isso, autoridades americanas e europeias buscam meios diplomáticos para evitar a escalada do conflito para outros países, incluindo a Jordânia e as linhas marítimas do Mar Vermelho. A retórica entre Israel e o Hezbollah atingiu um ponto crítico, com Israel considerando insustentável a troca regular de tiros na fronteira. Há especulações sobre a possibilidade de uma grande operação militar israelense no Líbano. Esta decisão, no entanto, enfrenta a oposição dos Estados Unidos, dada a probabilidade de envolver o Irã, que apoia tanto Israel quanto o Hezbollah. Em meio a esses desenvolvimentos, o conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano assume uma importância global. As ações e reações desses atores influenciam não apenas a região, mas também têm o potencial de desencadear um conflito de escala mundial no século XXI. Diante do risco iminente de escalada, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o diplomata da União Europeia Josep Borrell estão em ação para conter as tensões. Israel, por sua vez, expressa preocupações sobre a troca regular de tiros ao longo da fronteira, indicando a possibilidade de uma operação militar no Líbano. Para compreender a situação, é crucial entender a importância das Forças Quds, uma força especial da Guarda Revolucionária Iraniana, que já foi liderada pelo general Soleimani. Estas forças têm uma natureza singular, comparáveis a uma elite militar, desempenhando papéis estratégicos em diversos conflitos. Recentemente, o Irã realizou ataques em resposta a agressões percebidas, direcionando suas ações contra o Paquistão, Iraque e Síria. A retaliação do Irã reflete as tensões geopolíticas envolvendo Israel e os Estados Unidos na região. É interessante considerar um cenário hipotético para visualizar a complexidade desses eventos. Se, por exemplo, bases americanas estiverem localizadas em território israelense, e o Irã decidir atacar militares dos Estados Unidos nessa região, isso poderia ser equiparado à resposta de Israel a ataques iranianos, levando em conta as hostilidades históricas entre os países. As lideranças iranianas, incluindo Ibrahim Ra'i, prometeram respostas vigorosas aos ataques sofridos. Além disso, o Irã está conduzindo exercícios militares em larga escala, indicando uma preparação para uma ofensiva mais significativa em conjunto com aliados como o Hezbollah e o Hamas. Desde o fatídico 7 de outubro, mais de 30 ataques foram registrados, aumentando consideravelmente a tensão na região. A retórica beligerante e as ações militares indicam uma possível escalada nos confrontos. À medida que observamos esses eventos, é vital considerar as implicações geopolíticas dessa tensão crescente. O Oriente Médio continua a ser um ponto de ebulição, e a resposta do Irã pode mudar significativamente o futuro das relações na região. Coalizão liderada pelos Estados Unidos. Adentrando ao Iêmen, discutiremos os Houthis, braço armado da minoria muçulmana xiita. Suas relações com o Irã, a guerra civil iemenita e as recentes ações provocadoras no Mar Vermelho serão abordadas. Inicialmente formados na década de 1990 como resistência ao governo iemenita, os Houthis, liderados por Abdul Malik al-Houthi, ganharam destaque ao controlar o noroeste do país, incluindo a capital Sanaa. Sua ideologia, centrada na oposição a Israel e aos Estados Unidos, os coloca como parte do eixo de resistência liderado pelo Irã. O grupo enfrenta o governo iemenita há 2 décadas.
Em 2014, uma coalizão liderada pela Arábia Saudita interveio, desencadeando uma guerra civil que cessou em dezembro de 2023 após um acordo diplomático entre Irã e Arábia Saudita. Desde 2014, o Irã intensificou seu apoio, fornecendo treinamento militar e armamentos aos Houthis. Relatórios apontam para uma expansão significativa do arsenal do grupo, com mísseis de cruzeiro e drones de longo alcance. Os Houthis realizaram 27 ataques contra embarcações no Mar Vermelho em solidariedade aos palestinos. Esses ataques, condenados por várias nações ocidentais, resultaram em ações retaliatórias, prejudicando o tráfego marítimo e gerando desafios logísticos significativos. Como resposta aos ataques, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos lançou ataques contra os Houthis. A administração de Joe Biden designou os rebeldes como uma organização terrorista, reintroduzindo sanções suspensas quase 3 anos atrás. A relação estratégica entre Irã e Houthis busca pressionar a Arábia Saudita para concordar com uma trégua diplomática. Especialistas ressaltam a influência da Guarda Revolucionária do Irã e do Hezbollah no treinamento e arme dos Houthis. Esses eventos têm repercussões globais, afetando o tráfego marítimo e desencadeando a reintrodução de sanções. Essas informações foram compiladas com base em relatórios do Instituto do Oriente Médio e declarações de autoridades, como Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos. No contexto do Oriente Médio, a coalizão liderada pelos Estados Unidos muitas vezes se refere às ações conjuntas de países aliados, incluindo os Estados Unidos, para combater grupos terroristas e promover a estabilidade na região. Exemplos incluem operações contra o Estado Islâmico, ISIS, e outros grupos extremistas. Essas coalizões visam conter ameaças e promover interesses regionais e globais. Reino Unido e os Estados Unidos conduziram uma série de ataques estratégicos no Iêmen. Esta medida foi tomada em resposta direta às ações provocativas dos rebeldes Houthi, cujos ataques têm impactado negativamente o tráfego internacional e comercial na região do Mar Vermelho. Um comunicado conjunto emitido pelos dois países destacou as motivações por trás dos ataques. Eles enfatizaram a necessidade de conter os rebeldes Houthi, que têm alvejado navios de guerra, alegadamente vinculados a Israel, no Mar Vermelho. A ação foi apresentada como uma medida defensiva em prol da segurança na região. Segundo informações da emissora Almira, 4 dos alvos atacados estavam localizados na base militar Al-Dailami, ao norte da capital Sanaa, controlada pelos rebeldes desde novembro. Essa escolha estratégica sugere uma abordagem direcionada para neutralizar pontos cruciais sob controle Houthi. Os rebeldes Houthi têm intensificado seus ataques no Mar Vermelho em solidariedade aos palestinos em Gaza. Essa postura tem gerado perturbações significativas no tráfego marítimo, provocando uma resposta assertiva por parte dos Estados Unidos e Reino Unido. A decisão conjunta de realizar esses ataques destaca a crescente preocupação internacional com a segurança no Mar Vermelho. Este incidente também evidencia as complexas dinâmicas geopolíticas na região, com os Estados Unidos e o Reino Unido agindo em conjunto para manter a estabilidade. O Iêmen já enfrenta desafios humanitários significativos, e esses ataques podem agravar ainda mais a situação. As ações dos rebeldes Houthi têm implicações não apenas localmente, mas também nas relações regionais e internacionais, demandando atenção cuidadosa da comunidade global. À medida que monitoramos a evolução desses eventos, é crucial ficar atento aos possíveis desdobramentos e repercussões futuras. A região permanece como um ponto de interesse geopolítico, e novos desenvolvimentos podem moldar as relações internacionais nos próximos dias. Os conflitos no Oriente Médio, incluindo o apoio do Irã a grupos como o Hamas, têm implicações econômicas significativas. A instabilidade na região pode afetar o comércio, o transporte marítimo, o preço do petróleo e investimentos estrangeiros. As ações de coalizões lideradas pelos Estados Unidos também têm impactos econômicos, com custos associados a operações militares e esforços de reconstrução. Esses são aspectos complexos e dinâmicos, com diferentes perspectivas políticas sobre o envolvimento do Irã, a atuação das coalizões lideradas pelos Estados Unidos e as consequências econômicas. Concluímos nossa análise sobre a geopolítica em ebulição no Oriente Médio. Cada conflito tem suas próprias nuances. Entender essas dinâmicas é crucial para compreender o cenário global. Esperamos que tenham apreciado o vídeo. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir até o final. Fiquem ligados para mais análises e notícias. Até a próxima!